Era uma loja de material de construção e enquanto eu estava ali dentro eu queria praticar o meu inglês. O meu inglês que era bastante arranhado, diga-se de passagem. E eu cheguei até o vendedor e fiz para ele uma pergunta e quando ele percebeu que o meu inglês era tupiniquim, ele simplesmente virou as costas para mim. Bom dia, soldados da madrugada. Se tem uma matéria que eu não era muito afim de estudar quando eu estava no ensino médio, era o inglês. E eu estudei em uma escola muito boa, um colégio adventista, um colégio interno, lá no Espírito Santo, e as aulas de inglês eram realmente aulas de inglês. Mas eu tinha muita dificuldade. Eu não conseguia aprender aquilo que estava sendo ensinado ali, e aquilo ali me custou um pouco caro. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu não sabia falar inglês, era zero. Eu sabia absolutamente nada de inglês, mas eu queria aprender o inglês. E eu confesso para você que eu fui aprender a falar inglês por causa de um episódio de rejeição. Eu fui rejeitado dentro de uma loja de departamento, era uma loja de material de construção muito grande, e ao fazer uma pergunta para o vendedor, ele simplesmente virou as costas para mim. Aquele dia eu me senti humilhado, eu me senti rejeitado e eu tomei a decisão naquele dia. Falei, a partir de hoje eu vou aprender a falar inglês, eu serei fluente em inglês. E hoje, graças a Deus, eu sou realmente fluente em inglês, tenho inglês desde aquela época. Aquela foi realmente a decisão que eu precisava tomar para aprender a falar inglês. Quem é rejeitado sabe que como é difícil a vida. Quem já foi rejeitado na vida sabe como que é difícil e existem algumas características da pessoa rejeitada. E hoje a gente precisa falar sobre a oração do rejeitado. Primeira característica que eu quero falar com você é a insegurança e a baixa autoestima. A minha rejeição foi um episódio isolado, mas de repente eu esteja falando para pessoas que foram rejeitadas na barriga da mãe, que foram rejeitadas quando criança, que foram rejeitadas por terem sido fruto de um relacionamento proibido, por terem sido fruto de um estupro, talvez. E eu quero falar com você sobre as características que a pessoa que foi rejeitada, ela carrega, especialmente se você foi rejeitada na infância, se você foi rejeitado na infância. Insegurança ou baixa autoestima, eu já falei, medo de magoar as pessoas, não sabe dizer não. E por que não sabe dizer não? Exatamente porque tem medo de magoar as pessoas, e ao magoar as pessoas, elas se afastarem de você. E por não saber dizer não, vive sobrecarregado e aceitando coisas que não deveria aceitar. Aceita qualquer migalha nos relacionamentos. Repete os relacionamentos abusivos que já teve no passado. Não sabe impor limites por medo de perder o relacionamento. E quer seja relacionamento de amizade, seja também relacionamentos amorosos. Tem medo do julgamento das pessoas, às vezes até tem ideias muito boas, mas não consegue caminhar na direção dessas ideias, porque, meu Deus, o que vão pensar de mim? O que será de mim? O que as pessoas vão falar de mim? Eu não posso gravar um vídeo, eu não vou colocar na internet, eu não vou fazer os meus projetos porque eu não sei o que as pessoas vão dizer de mim. Somatização, ou seja, o corpo começa a sentir, é aquela dor nas costas que não sabe de onde que veio e não tem nada a ver com a velhice, porque às vezes é uma pessoa jovem, é aquela dor na perna, é uma dor no braço, é uma dor no dedo, enfim, é dor em um monte de lugar e você sabe que não tem uma explicação física para essa dor, é uma dor emocional, então é o corpo somatizando os resultados da sua rejeição. Vive constantemente em alerta, parece que tudo vai acabar a qualquer momento, vive em alerta como se estivesse fazendo alguma coisa errada a qualquer momento, não consegue descansar, tem aquela sensação de que fez alguma coisa errada, mesmo sem ter feito algo errado, porque acha que alguém vai chamar a sua atenção, afasta as pessoas boas. E é interessante isso, porque quando alguém bom chega diante de alguém que foi rejeitado, o cérebro dela fala, você não merece esse relacionamento, você não merece essa atenção, você não merece esse amor. E ela começa a criar conflitos, porque melhor do que ser rejeitado é primeiro rejeitar. E isso acontece de forma automática na mente da pessoa. Perfeccionismo extremo,
quer ser perfeito em tudo que faz, e nada contra você fazer bem feito as coisas que você faz, mas o perfeccionismo extremo é uma armadilha de Satanás em sua vida, porque perfeito é só Deus. Só Deus é perfeito. Um dia nós seremos perfeitos porque nós estamos comprando a graça de Deus, nós estamos aceitando a graça de Deus em nossas vidas. Não posso nem dizer comprar, porque a graça é de graça. Autodepreciação. Eu não posso, eu não vou, eu sou menor, eu sou mais feio, eu sou pequeno, enfim, autodepreciação. Quando alguém chega e faz um elogio, que isso, imagina, eu não sou assim não. Mas mais duas características, raiva e ressentimento. A pessoa vive remoendo uma coisa lá do passado que ela nem sabe o que é, mas ela tem raiva, ela tem ressentimento, ela chega a ter ódio, ela chega a acessar sua ira. Tem gente que vai dormir rangendo os dentes e não tem nenhum motivo aparente para fazer isso, mas às vezes a raiz é exatamente a rejeição lá na infância. Dificuldade em lidar com críticas. Rapaz, pode até começar um projeto, mas se alguém criticar, meu Deus, o mundo caiu. É porque a lente da rejeição faz você aumentar as críticas que chegam sobre você. E às vezes você tem 100 elogios, mas uma crítica que você recebe por causa da sua rejeição, você derruba todos os outros elogios e hiperfoca na crítica que você recebeu. Vamos embora para a Bíblia, vamos ver como é que é a oração do rejeitado, vamos ver como que a gente pode reverter essa situação ou começar a reverter essa situação a partir de hoje. Lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10, conta a história de alguém que carregou o nome por causa de uma rejeição. A Bíblia diz assim: foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. O nome Jabez significa ele entristece. Então agora você imagina uma criança que qualquer coisa que você falar com a criança, você está dizendo que ela entristece. Ele entristece, vai ali e pega um copo d'água para mim. Ele entristece, você vai crescer e vai ser alguém na vida, será? Enfim, o nome já carregava o instinto de rejeição. Porém, o verso 10 continua dizendo assim: Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara, que me abençoes e me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu quero trazer para você aqui 4 características para a gente fechar o áudio de hoje. E eu poderia falar aqui durante 20, 30, 40 minutos, 1 hora, sobre rejeição e como tratar a rejeição. Mas se você focar nesses 4 tópicos, eu tenho certeza que o início do processo de cura vai começar na sua vida. Vai ser startado na sua vida. Primeiro, que eu seja influência positiva na vida das pessoas. Antigamente, a influência ela era determinada pelo pedaço de terra que você tinha. Então, quando Jabez ora a Deus pedindo para ele alargar as suas fronteiras, na verdade, Jabez está dizendo, Deus, eu quero ser influência positiva na vida das pessoas. Alargue os meus campos de influência. Me dê a oportunidade de trazer mais pessoas e ser influente na vida de mais pessoas. Número 2. Que a mão de Deus seja percebida em minha vida. Seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Que que a mão de Deus conduzindo meus passos seja tão evidente que as pessoas possam perceber isso de longe. Número 3, que eu tenha proteção divina, porque ele disse que me livres do mal, que me preserves do mal. E por fim, que eu viva debaixo da tua paz. Se tem uma coisa que a pessoa rejeitada não tem na vida, é paz. Ela vive em constante aflição, ela vive como um atribulado. Então você precisa de paz, assim como Jabez orou a Deus. Que eu seja influência positiva na vida das pessoas
Que a mão de Deus seja percebida em minha vida. Que eu tenha proteção divina e, por fim, que eu viva debaixo da tua paz. Essa é a oração do rejeitado. Essa oração você pode fazer hoje. Essa oração pode mudar seu jogo. Essa oração pode começar a mudar sua vida. Eu oro a Deus para que você para que você supere esse episódio de rejeição na sua vida. E se você escutou o áudio até hoje e está decidido, está determinado a caminhar na direção oposta da rejeição, me mande a palavra influência.